E existem em Portugal clubes com um nome inabalável, mas que hoje em dia a sua grandeza não condiz com o momento atual que o clube passa, devido a crises financeiras, escândalos de corrupção e utilização ilegal de jogadores, levam a sanções por parte da Liga, despromovendo o emblema aos escalões inferiores, onde estes muitas vezes demoram a voltar até aos seus lugares nas principais ligas do país, se é que chegam a voltar. Mas mesmo antes de embarcarmos nesta pura jornada, juntem-se à nossa família. Somos já quase 28 mil e continuamos rapidamente a crescer. Inscrevam-se também no Sorar, o melhor jogo de futebol fantasia do momento, onde existe um mercado em que cada carta tem um valor e tu, como numa bolsa, podes ganhar e perder dinheiro consoante os teus investimentos. É uma excelente ferramenta para ganhares dinheiro com o teu conhecimento sobre o futebol. Iniciamos esta lista com um nome talvez não tão conhecido, o Lessa Futebol Clube, fundado em 1912 em Lessa da Palmeira, em Matosinhos, no distrito do Porto. É um dos mais emblemáticos clubes desta região. Na atualidade ocupa o segundo lugar do Campeonato de Portugal e disputa a fase de acesso à Liga 3. Mas nem sempre foi assim para a formação verde e branca, onde especialmente na década de 90 e 2000 marcava presença regular na segunda divisão e no primeiro escalão do futebol nacional. Entre o ano de 95 e 98 esteve 3 anos na primeira divisão. E seria mesmo neste último ano que a Justiça do Futebol Português castigaria o clube de Lessa, fazendo com que este fosse despromovido pela Secretaria. Tudo isto está relacionado com a descoberta de um cheque passado a, adivinhem bem, um árbitro no valor de 500 contos, sendo isto algo como 2.500 euros atualmente, passado pelo presidente, que na altura era Manuel Rodrigues. A Federação não teve outra escolha senão despromover o clube ao escalão abaixo. O Lessa, que ainda esteve 5 anos na segunda Liga, antes de cair para a segunda B e atualmente o Campeonato de Portugal. Até hoje o clube ainda não conseguiu voltar à ribalta do futebol português. Será este ano que tudo muda para o Lessa Futebol Clube? Passemos agora para um dos nomes a que estamos mais familiarizados. O Gil Vicente também foi vítima de uma despromoção na Secretaria, desta vez não por subornos, mas por outras irregularidades dentro das 4 linhas. Mateus Galeano da Costa é este o nome que acaba por levar os gilistas a descerem divisão em 2006. Muito resumidamente, temos o seguinte: na lei portuguesa, um jogador que tenha estatuto profissional, ao ser contratado por um clube que não esteja numa liga profissional, o jogador, agora considerado amador, tem obrigatoriamente de passar uma época neste estatuto. Portanto, na altura Mateus era jogador do Felgueiras, usufruindo de um estatuto profissional, iria jogar para o Lixa, obtendo assim um estatuto de amador. Teria então de permanecer uma época neste escalão, mas o Gil Vicente tentaria mesmo o contratar, apesar de, pela lei, estes não o poderem inscrever. Mas aos olhos destes, o contrato que este tinha com o Lixa era ilegal, pois estava contratado como contínuo do clube e não como jogador, ficando assim sem efeito o estatuto de amador que adquirira entretanto. Seria a 3 de março que o diretor executivo da Liga cancelaria provisoriamente esta inscrição, tendo visto a equipa gilista a recorrer da decisão. Acabaria por utilizar o jogador 4 vezes nessa época e, segundo uma grande confusão de decisões tomadas e canceladas, seria mesmo com a intervenção da FIFA que o Gil Vicente se via despromovido para a segunda divisão. Em 2018-2019, uma época em que o clube participaria no Campeonato de Portugal, em que uma decisão tomada em 2006 foi revertida, trazendo agora o clube de Barcelos de volta ao primeiro escalão do futebol português. E em 3 anos o Gil Vicente viu o 10º e 11º lugar serem conquistados, ao passo que na presente época encontra-se num fantástico 5º lugar. Ricardo Soares está a fazer um trabalho tremendo, nós já falámos disso no último vídeo aqui no MTL, convido-te a passares por lá no final deste vídeo. Seguimos para o Bessa, para um campeão português que também já teve a infelicidade de ser despromovido pela Secretaria Portuguesa. Falamos, claro, do Boa Vista. O clube achadrazado viu esta decisão tomada em 2008, perante o caso mais famoso português no que toca a futebol, o apito dourado. Seguiram-se então uns anos amargos para os lados do Bessa, onde o clube vivia uma crise sem precedentes, descendo até mesmo ao Campeonato Nacional. Mas seria a mesma mão que tirou isto tudo aos achadrezados a levá-los de volta para o convívio dos grandes do futebol português. Em 2014, a Federação Portuguesa de Futebol, sendo o caso dissolvido, o Boa Vista foi repescado do Campeonato Nacional de Séniores diretamente para a Primeira Liga, onde hoje em dia é figura constante do nosso campeonato. Continuamos a falar sobre os grandes do futebol português. Outro nome é o Estrela da Amadora, que também já desceu por decisão da Secretaria.
Seguia o ano de 2009 e o Estrela tinha internamente uma crise financeira devastadora. E seria no dia 29 de setembro de 2009 que o Tribunal de Contas de Sintra declarava o clube como insolvente. As dívidas ultrapassavam os 11 milhões e meio de euros. Dívidas estas que iriam desde a fornecedores, aos funcionários, aos jogadores, ao fisco e até à própria segurança social. No ano em que ficariam posicionados na 11ª posição, onde as equipas que desceriam eram o Belenenses e o Trofense, devido a estes tão grandes problemas financeiros, os tricolores desceriam no lugar do Belenenses. Foram despromovidos diretamente para a 2ª Divisão Nacional, o que corresponde ao 3º escalão português, uma vez que estes foram proibidos de participar em qualquer competição profissional, uma vez que não conseguiram pagar a inscrição. Sendo esta crise tão grande que acabava mesmo por extinguir o clube em 2011, nascendo no lugar deste o Clube Fénix Desportivo de Estrela, que atualmente compete na 2ª Liga. Voltaremos a ver este emblema na principal liga portuguesa? Ficamos ansiosamente à espera do regresso deste tão carismático clube à ribalta do futebol português. Mas há mais um titã do futebol nacional que não poderíamos deixar de incluir nesta lista. Os Sadinos do Vitória de Setúbal também viram a sua despromoção ser realizada em 2020 na Secretaria. Apesar de estarem a risco de descer numa questão pontual, a 4 jogos do fim do campeonato apontaram a comando técnico Lito Vidigal e, por incrível que pareça, este conseguiu assegurar a manutenção dos Sadinos na Primeira Liga Portuguesa. Ou pelo menos era assim que se pensava. O Vitória havia-se despromovido aos escalões não profissionais devido ao incumprimento de critérios legais e financeiros, onde possuía dívidas a sociedades desportivas, assim como aos jogadores, treinadores e ao próprio staff. O Clube do Bonfim ainda apelou esta decisão, mas nada lhe serviu. Atualmente podemos encontrar este emblema na Liga 3, onde vai agora disputar a fase de subida que dá acesso à 2ª Divisão Portuguesa, tendo como adversários outros clubes bastante conhecidos como o União de Leiria e o Oliveirense, tanto como o Braga B. Será que é desta que os Sadinos regressam à ribalta do futebol português? E é assim que fechamos mais um mini documentário do MTL. É neste canal e nesta família que pode estar sempre a par das novidades do mercado de transferências nacional, mas não é só, porque há muitas histórias do futebol português para serem partilhadas. Nós aqui gostamos muito de o fazer, gostamos de investigar, gostamos de analisar para depois vos trazer o melhor conteúdo possível, de uma forma muito apelativa e também bastante interativa. Para isso, é preciso que vocês façam a vossa parte, que nos ajudem a crescer, que deem a vossa força com os vossos likes, que ajudem a partilhar o canal. Vale tudo nesta nova jornada para fazer do MTL o melhor canal de YouTube do futebol português. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.